Obrigado. Então, hoje é dia 25 de julho de 2018. Mais um dia para a gente agradecer muito a Deus. Mas por quê? O que é que tem de especial este dia? Nós estamos aqui encarnados, isso não é mais do que especial. A rigor, a gente deveria se dar parabéns todos os dias. Deveríamos todos os dias desejar Feliz Natal uns aos outros. A gente poderia fazer daquilo que são momentos esporádicos em nossas vidas, momentos reais e mais constantes. Antes de entrar no tema, há mais ou menos uns 6, 8 meses, correu na internet para todos os lados: Rossandro Klinge vai aparecer no encontro com Fátima Bernardes. E o movimento espírita recebeu de enxurrada essa informação. E quando foi no sábado, era quase todo mundo comentando que tinha sido muito legal, que bacana. Só que a partir dali ele se tornou uma figura frequente no programa. Hoje em dia ninguém fala mais nada. Por que as coisas mesmo boas, parece que elas perdem o impacto só pelo aspecto de não ser novidade? Será que só porque a novidade é melhor? Ou será que a gente se acostuma e está sempre querendo estar com a mente, a alma e os sentidos atiçados? Eu, cada quarta-feira que venho para cá, eu venho na alegria enorme. E não é porque eu gosto, não é porque eu gosto de acordar cedo. É que quando eu acordo na quarta-feira, para mim, é uma alegria interior muito grande. E hoje de manhã eu estava pensando exatamente nessa passagem do Rossandro e nessa realidade que eu sinto. Se eu encarasse a quarta-feira como uma rotina na minha vida, algumas vezes eu iria me levantar na quarta-feira e dizer: poxa vida, hoje já é quarta-feira de novo. Enquanto que todo dia eu digo: yes, hoje é quarta-feira. É muito bom, é muito, muito bom quando a gente faz, mesmo as coisas comuns, elas parecerem que são a grande novidade do dia, a grande novidade da vez. Portanto, já pensou a cada dia a gente se lembrar que acordamos, estamos vivos, tantas bênçãos a nos envolver, mas tem muita gente que levanta assim: nossa, mais um dia, vai ter aquelas mesmas brigas, aquelas mesmas confusões. Como é que vai ser esse dia? Péssimo. Lógico, é isso que você está procurando. Então vamos aprender conosco mesmo, sem precisar de ninguém estar dando dica nem nada. Levantou, acordou: nossa, atravessei mais um oceano imenso. Olha que é um grande oceano, um oceano que quando a gente entra nele, quase sempre está escuro. A gente vai perdendo a visão de tudo, vai se apagando. E a rigor, por mais que a gente tenha teorias, nem sempre a gente sabe exatamente por onde andou. Mas sabemos que retornamos. E retornamos para a vida, retornamos para as bênçãos. Por isso, muito legal, bom, estou vivo outra vez. E que bom que está doendo aqui, porque pelo menos eu me lembro que eu já passei um período sem dor, o que simboliza de que lá na frente eu posso superar essa dor também. E assim a gente vai. E chegar aqui no Leão de manhã cedo, cumprimentar todo mundo, e para aqueles que têm o hábito de ir ali na cantina, ver o sorriso das pessoas que acordaram muito mais cedo, prepararam tudo para a gente. Nossa, isso é legal demais. Espero que todos nós desfrutemos disto. Vamos ler aqui a mensagem do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 11, chamada Mendigo do Além. Este fato que irei narrar é muito estranho, porém bastante real. O distrito em que nasci, Monte Verde, pertencente ao município de Cajobi, São Paulo, região da antiga estrada de ferro São Paulo-Goiás, foi o palco deste evento que ocorreu no seio de minha família. Na década de 40, além dos meus familiares, estavam nos visitando meu avô, Dr. Eduardo de Assis Ferraz, já falecido, que foi protagonista do ocorrido. Ao lado da casa em que morávamos, na Praça da Matriz, havia um imóvel vago que passou a ser a moradia de um velho maltrapilho, barba e cabelos brancos, que apareceu de forma inesperada em nosso lugarejo.
Meu pai e vizinhos lhe deram um colchão e roupas de cama, além de calçados, roupas e outros acessórios. Esse senhor tinha um semblante bastante sóbrio, isento de qualquer preocupação ou sentimento. Falava apenas por meio de seus olhos muito expressivos, pois desde que chegou, jamais dirigiu a palavra a quem quer que seja, mesmo para qualquer agradecimento. Para que não se tornasse um número, nós o chamávamos de Seu José, e ele nos atendia prontamente, pois era muito solícito a todos os que procuravam. Era, na verdade, um ser muito estranho, apesar de seu semblante bastante calmo e que inspirava total confiança nas pessoas. Lembro-me que todas as suas refeições eram feitas em minha casa diariamente, e o senhor José era tão discreto que, ao passar pelo corredor de nossa casa, mantinha a cabeça baixa e evitava olhar por meio de janelas para o interior da residência. Ele olhava com muito amor e sorria apenas para o meu vizinho, o meu irmãozinho Vicente de Paulo, que faleceu pouco tempo depois. Tudo que meu pai ou minha mãe pedia para o senhor José, ele fazia com a melhor das intenções, principalmente capinar o mato ao redor da casa que lhe fora cedida. Em um desses dias em que ele executava esse trabalho, meu avô, em tom de brincadeira, se armou de uma espingarda pica-pau de carregar pela boca, totalmente desarmada, e se dirigiu ao senhor José da seguinte forma, apontando a arma em sua direção: o senhor vai dizer seu nome e de onde veio agora, ou vai morrer. O senhor José apenas lhe dirigiu um olhar bastante triste e não demonstrou nenhuma ação. Meu avô, muito envergonhado de sua atitude, abaixou a arma e se recolheu para a nossa casa. Porém, qual não foi nossa surpresa no dia seguinte ao encontrar tudo o que havíamos dado ao senhor José esparramado pela casa em que ele morava. Para nossa tristeza, fora embora. Não havia levado nada consigo. Havia desaparecido de maneira sobrenatural, sem deixar nenhuma pista. Meu pai colocou pessoas para procurá-lo, além de policiais dos municípios circunvizinhos, que rastrearam tudo o que puderam, o que não deu nenhum resultado. Jamais conseguiram encontrá-lo. Sentimos muito sua falta, pois o seu José já fazia parte de nossa família. Hoje posso dizer que, lembrando-me de sua fisionomia e da pureza de alma demonstrada pelo seu olhar, aquele ser que apareceu em nossa vida nada mais era do que a imagem viva do Dr. Bezerra de Menezes, pois, analisando a foto e comparando, me convenci desta realidade. Saulo Rego Barros, jornalista. Quantas almas aparecem em nossas vidas e nós não percebemos quem são? Um dia aqui no Leão nós comentávamos da infausta figura do ser invisível. Quantas pessoas são invisíveis para nós? E quando são pessoas que tecnicamente não fazem parte da nossa relação, direta ou indireta, mas quantos são aqueles que são às vezes até parentes e que se tornam invisíveis para nós? Como lidar com isso? Como lidar depois com aquelas pessoas que não são invisíveis, mas se fazem como tais, a fim de nos ajudar no anonimato? Ontem à tarde, enquanto eu lanchava, estava a televisão ligada num canal em que levam uns programas bem esquisitos, do tipo briga de família. E estava lá mães e filhos dizendo que uns eram impossíveis de conviver com o outro. E os impropérios se sucederam de uma forma muito triste. Como é ruim nós imaginarmos que tem pais e filhos que se tratam daquela maneira. Uma jovem, sendo interrogada, ela disse: mas minha mãe faz isso, mas ela não pode fazer porque quem paga o aluguel da casa sou eu. Como que se pagar o aluguel nos desse o direito de tripudiar sobre os outros? A mãe então pede a palavra e diz assim: sim, é ela quem paga o aluguel da casa, porque é ela que tem
e já me tomou a minha ficha do meu salário, ela tira o meu salário no banco, paga e o restante ela gasta todo como quer. A filha diz: mas sou eu que pago. E ali estava uma competição violenta. E a repórter, com aquele jeito de tirar sensacionalismo: mas teve um dia que você puxou a faca para sua mãe? Ela disse: puxei. E como é que foi isso? Deu vontade de puxar. Como é que nós às vezes vemos as pessoas, mas não vemos o que elas são na nossa vida? É a outra forma da invisibilidade. Nós perdemos o sentido da gratidão, o sentido do respeito e, sobretudo, o sentido de que somos seres que nos ajudam, que temos por norma o dever de nos ajudarmos mutuamente. Eu não preciso necessariamente me transformar num tapete para que você me pise, mas eu posso dizer onde tem um tapete e lhe indicar que é uma boa providência para não sujar onde você vai pisar com os seus pés contaminados de poeiras. Mas o que a gente faz? A gente diz: você não tem nada a ver com minha vida, eu piso onde eu quero. E tornamos invisível o respeito. Perdemos o respeito, perdemos a companhia, perdemos a alegria de estarmos uns com os outros. E ficamos erigindo em torno de nós uma série de castelos que vão nos ilhar, porque nos pensamos ou nos sentimos como reis, príncipes, majestades, e na realidade somos criaturas que nos isolamos, porque todas as vezes que a gente deixa de ver o outro, de uma certa forma, é lícito dizer ou pensar: estamos deixando de nos ver também. Até porque nós raramente nos vemos. Quando a gente se olha num espelho, a gente está vendo um corpo, a gente está vendo uma vestimenta, e raramente a gente para pensar: quem sou eu? O que eu faço? O que eu tenho? O que eu trago? O que existe dentro desta máscara chamada personalidade? O que eu quero da vida? Ontem à noite fizemos uma palestra lá no Centro Seja, que fica ali em Morro Branco, e abordávamos alguns assuntos atinentes à consciência. E uma dessas dificuldades ali apontadas é exatamente porque nós temos muitos poderes, nós temos muitas forças, nós temos condições de sermos tudo aquilo que nós queremos ser, mas quase nunca acordamos para realizar tudo isto. E não é acordar no sentido de realizar um sonho impossível, é despertar para nos tornarmos espertos ante as necessidades que nós mesmos nos impomos para atingirmos o que nós queremos. Meus pais não me deram o que eu queria. Ótimo, então procure você ter, para quando você tiver seus filhos, você dá o que eles merecem. Aí eu vou dar mesmo. Até que vem os filhos, e aí a gente sabe que o não dar e o dar depende de circunstâncias, principalmente educacionais. A gente vai entender que nem tudo que o filho quer é bom, e nem tudo o que o pai dá, ele dá com a alegria que às vezes a gente pensa que eles fazem. Como é duro para um pai acordar uma criança muito cedo para ir para a escola. Como é duro dizer para uma criança que está com problemas pulmonares que ela não vai poder tomar alguns sorvetes ou bebidas geladas. Como é ruim aqueles pais que têm filhos com graves problemas de alergias, contrariá-los exatamente naquilo que eles mais desejam. Os filhos, sem perceber a dimensão de tudo, ficam para eles invisíveis às atitudes nobres dos pais, e nessa invisibilidade a gente os desrespeita, não os compreende e nos magoamos, magoando-os. Quantas vezes, como pais, também somos muito insensíveis para atender alguns caprichos pequenos, que não comprometem em nada a personalidade, mas que contribuiria muito para que as crianças enxergassem o mundo de uma maneira diferente. Recentemente,
Eu estava num parque e tinha ido com a minha mulher e as crianças, exatamente para eles poderem se divertir. E num canto apareceu uma menina chorando. A menina deveria ter ali entre 6 e 7 anos de idade. E a menina chorava muito. E a menina chamava o pai. Ele dizia: se você quiser você venha, senão você pode ficar aí chorando o dia todo. Mas papai, eu só queria que o senhor me levasse para onde o senhor está. Ele disse: se você quiser você venha, e se você não vier eu vou embora e você vai ficar aí. Num primeiro momento, parecia que o pai estava querendo forçar a que ela não cultivasse algum mimo. Como eu me demorei no parque, foi lamentável o que foi visto. Visivelmente a filha não era dele, era uma filha de um outro casamento. E ele pouco estava se importando se ela caísse, se ela se machucasse. Pouca diferença faria se ela parasse de chorar ou não parasse. Porque quando ela começou a chorar mais alto, ele pegou um menino menor, que este sim parecia ser seu filho, e saiu com ele de mão dadas para o lado oposto. E deixou a menina, e ele sequer teve a coragem de olhar para trás. Como é que um adulto pode tornar no seu campo de afeto invisível uma criatura? E eu pensei, com o saber que eu tenho, eu não faria isto. Mas no mesmo momento eu também me perguntei, será que ele sabe que traumas ele está causando nesta criança? Aquilo ficou muito impressionado na minha mente. Mas domingo agora, quando eu vinha vindo do Rio de Janeiro para cá, no banco atrás do avião, quando o motor ligou, o avião ligou as turbinas e começou a se locomover, dando ré para depois pegar a pista e levantar voo, um menino entre 4 e 5 anos começou a gritar com o pai. E gritava gritando, chorando: pai, deixa eu ir para o colo da minha mãe. Não. Mas eu quero ir para o colo da minha mãe. Mas esse menino gritava de uma forma que todo o avião ouvia. E não era um grito de mimo ou de alguém que queria fazer alguma coisa. Era transmitindo o pavor que ele estava vivendo. Era um pânico de avião. E o avião, à medida que foi andando na pista e ele aumentava o grito, quando o avião acelera para alcançar o voo, o barulho que o menino fazia na cabine era maior do que o barulho do avião lá fora. E o pai, impassível, pegava o menino, apertava mais no peito e abafava, jogando a boca do menino contra o próprio peito para que ninguém ficasse tão incomodado. Em nenhum momento aquele pai fez o mínimo gesto de ceder ele para o colo da mãe, ou de dialogar, ou de fazer alguma coisa. Depois que o avião sai do solo, passa aquela primeira fase de tremer, a criança relaxa, e aí o voo é tranquilo, até chegar a hora de aterrissagem. Na aterrissagem ele começa a repetir o pânico, porque se não deu para perceber no primeiro momento que aquilo era uma situação fora do normal, naquele segundo momento agora estava constatado que era uma questão de pânico, um pânico infantil, e que inevitavelmente vai levar sequelas para quando essa criança for jovem e adulto, porque era pânico, não era nada, porque durante o voo inteiro a criança ficou quieta, brincou, se divertiu e ninguém teve nenhum aborrecimento com a criança. E aí aconteceu, acho que o pior de tudo. Ele foi para o colo da mãe, e a mãe ficou zombando do menino, até que o avião parou, quando ele voltou a se calar. E a gente eu fiquei pensando, e aí, eu devo me meter neste assunto, não devo me meter? Como é que Deus coloca na mão de pais este relacionamento com crianças, onde as crianças, mesmo sendo filhos, têm os seus sentimentos considerados como invisíveis? Não sei se pelo fato da gente ler um pouco sobre psicologia, já ter feito psicanálise, a gente entender algumas questões atinentes à educação infantil, mas é tão aflitivo e é tão conflitante esse comportamento, que se no primeiro caso, lá no parque, era visível que aquele pai não era um pai geneticamente pai, e tratava isso como uma causa menor, o que não é devido, nem se justifica.
No outro caso não, nós tínhamos um casal com o seu filho, e quando pedia o colo da mãe, não estava pedindo somente porque a pele da mãe seja mais folgada do que a pele do pai. Estava pedindo porque de alguma forma estava gritando por socorro. Mas essa criança não sabe dizer: eu tenho pânico, eu estou em pânico, atenda-me como uma criança em pânico. Por que às vezes não percebemos que Dr. Bezerra de Menezes está hospedado no nosso quintal? Não disse o nome para não nos impressionar, e nós o agredimos e ele vai embora como quem disse: se você não me quer, se o que te importa é o meu nome e não a minha presença, então eu saio, porque o que eu estava dando era a minha presença e não o meu nome. Quantas vezes a gente já expulsou anjos da guarda? Quantas vezes a gente já expulsou anjos encarnados nas nossas vidas? A gente mandou embora, porque tornamos invisíveis os sentimentos e sentidos que eles nos oferecem. É uma responsabilidade muito grande quando nós pensamos em quero acordar para a vida e quero acordar para uma vida melhor, e esperamos fazer isto sem provocar nada de melhor na nossa própria vida. Acorde, acorde e agradeça pelo sol, pela vida. Acorde, acorde e vá fazer isso que você quer que a vida lhe dê. Procure, busque, acorde. Não adianta ficar dormindo tanto. Não é porque quando você desencarnar vai ficar dormindo o resto da vida. Pelo contrário, é porque quando você desencarnar você vai encontrar exatamente isso que você está fazendo ou que você não está fazendo. Por isso, acordemos, façamos aquilo que a gente acha que é bom, é proveitoso, é na direção daquilo que eu busco. Acorde e veja quem é que está no seu quintal. Sinta as vibrações daquela pessoa que não lhe diz o nome, mas que lhe dá todo o sentido de companhia. Não importa muito se ela te dá atenção ou não, o que importa é que você se sinta bem com a criatura, com as criaturas, com a vida, com as coisas da vida. É dessa maneira que a gente pode sim conquistar grandes vitórias, não depois que morrer, mas hoje, agora, vendo a vida com os olhos que nós gostaríamos que a vida nos olhasse. A minha mãe e o meu pai não veem as minhas potências, então a partir de hoje eu vou começar a ver e a respeitar as potências da minha mãe e do meu pai. Fulano, Beltrano não respeitam os meus desejos, a partir de hoje eu vou respeitar o desejo dos outros. É simples, a regra é muito fácil. Jesus disse sinteticamente: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Pode ser em alguns casos que demore a resposta, mas ela virá, e virá de uma forma muito consistente. E como dificilmente eu irei lembrar essa história num outro momento, eu vou contá-la aqui outra vez. Eu contei ontem. Nesta semana eu assisti a um telejornal à tarde, e um repórter, ele estava sendo incitado a contar uma história que ele tinha vivido muitos anos antes, como repórter em início de carreira. Ele entrevistava uma pessoa que tinha sido presa, e que no seu instinto aquela pessoa não era culpada, mas a pessoa não reagia. E ele então foi investigar todo o fenômeno, e ele a cada vez se convencia mais e mais de que aquele bandido não era o bandido, aquela pessoa não era aquela que estava sendo acusada, o motivo não era a ele dirigido. E ele então vai para perceber como é que é feito o reconhecimento na polícia de quem era o culpado, e como precisa se colocar algumas pessoas junto com quem fez a infração, a fim de que as testemunhas indiquem quem foi o infrator. O policial chamou um motorista de táxi e pediu para ele entrar na cabine ali somente para compor o número de pessoas. O policial era negro, o taxista era negro.
E todo mundo disse: é aquele com o taxista. Mas o taxista não poderia ser, porque ele servia ali. No dia da ocorrência ele estava ali, portanto ele não tinha nada a ver com o crime. Trocam as roupas e as posições, perguntam novamente quem é que foi o bandido, e apontaram novamente o taxista, e fizeram isso 3 vezes. Aí tiraram o taxista, colocaram uma outra pessoa, e aí começaram a indicar um outro, e indicaram esse outro 2 vezes, e aí disseram: é ele, que era exatamente a pessoa que estava presa, que o jornalista achava que não tinha sido bandido. O processo anda, ele fica preso, e quando já está às vésperas do julgamento, ele já tinha sabido quase tudo da vida do rapaz, inclusive que ele era um protestante muito fiel à sua igreja. E ele vai à igreja para ter mais alguns detalhes da vida daquele homem, e o pastor diz que não era possível ser ele, porque ele não só era um homem honesto, fiel, trabalhador, e no horário em que aconteceu o crime, ele definitivamente ele estaria em alguma ocupação e portanto não poderia ser ele. Mas ele não reage. Até que no dia seguinte, um frequentador da mesma igreja procura o pastor e diz: pastor, eu vim aqui para o senhor resolver um problema na minha consciência. Eu fiz um crime e tem uma pessoa que está presa no meu lugar e que não tem culpa nenhuma. E eu gostaria que o senhor fosse comigo para a gente ir na polícia. Eu quero me entregar e ao mesmo tempo tirar aquele homem que nada fez. E assim foi feito. Quando chegou lá, aquele homem que o repórter tinha insistido e que inclusive recebeu a ojeriza de seus colegas, como era que ele estava insistindo com uma coisa mais do que comprovada, ele agora tinha ali aquela pessoa como livre, porque não tinha sido aquele homem o bandido, e sim aquele outro de agora. E o repórter então lhe faz a última entrevista: mas como é que você, não tendo sido, como é que você ficou calado o tempo todo? E diz: eu confio e eu aceito Deus, e se Deus me colocou nesta situação, Ele tem algum propósito na minha vida. Mas você ia ficar preso muito tempo. Pois é, se Deus me colocou preso, Ele sabe por quê. E se Ele sabe por quê, Ele saberia também como me tirar, como me tirou agora da prisão. E na palestra, quando eu coloquei isso ontem, lancei ao público a seguinte reflexão: será que nós temos a metade dessa convicção e dessa fé? Porque muitas vezes acontecem mínimas coisas no nosso dia a dia e a gente perde completamente as referências. Será que a gente saberia aceitar que Deus está no comando, e se isso está acontecendo, Ele sabe por quê e para quê, e no dia que não é para acontecer mais, Ele tomará as providências para que deixe de acontecer? Será que a gente tem tamanha fé? E poderíamos a partir daí fazer uma série de perguntas, e a mais forte delas: para este homem, Deus era visível ou invisível? E para nós, nossas crenças, nossa fé, nosso Deus, para nós, Ele é visível ou é invisível? Pensemos nele. Senhor da vida, muito obrigado por mais esta manhã. Que maravilha, Senhor. Acordamos em vida. Acordamos para todas as oportunidades que a vida nos oferece. Que bênção grandiosa, Senhor, é poder despertar e perceber que o nosso coração pulsa, que nossos pulmões inflam e desinflam com o oxigênio que nos favorece a permanência no corpo. Como é bom, Senhor, sentir que em nossos vasos o sangue vai e volta, energizando, deixando elementos vitais para que continuemos em nossa jornada. A tua bondade é enorme,
É tão grande que nos dás tanto tempo e tão pouco desse tempo utilizamos em coisas que seriam de se esperar melhor em nosso proceder. Quanta gratidão expressamos, Pai de todos nós, porque nunca nos abandonas, ainda mesmo quando não te compreendemos, porque sempre tens para nós a melhor solicitude, ainda que não as aceitemos sempre. Mas que bom, o dia se abriu e nós nos abrimos para Ele. Dormir bem, dormir mais ou menos, dormir mal, não é tão importante quanto estou aqui vivo e, portanto, devo dizer para mim mesmo, estou bem. Tenho este mal, carrego aquele problema, as minhas emoções às vezes me deixam sem grandes emoções, mas que pouco importa, porque eu te tenho a ti dentro de mim, e por isso mesmo elevo o meu agradecimento, dizendo quanta generosidade para com a pessoa tão pequena como eu sou. Obrigado, amigos espirituais, por nos induzirem a vir nesta manhã para este encontro, por produzirem em nós reflexões que seguramente nos favorecerão no dia a dia. Muito obrigado por tudo e por todas as bênçãos que recebemos. Os nossos amigos espirituais, fazendo um trabalho de uma grandeza quase nunca percebida, sutilizam o nosso ambiente, utilizando as suas e as nossas energias, para que tenhamos uma ambiência energética, fluídica, de vida e vitalidade, de saúde e harmonia. Aproveitemos isto, inspiremos este clima, recebendo e absorvendo todas estas energias, e juntando-se a isto, as energias dos nossos magnetizadores, que também trazem dentro de si a alegria do dever, a alegria do servir, e a gratidão ao Pai por estas oportunidades. Que recebamos todos nós estas energias que nos envolvem, estas oportunidades que nos fortalecem. Se não entendemos, entenderemos. Se não aceitamos ainda, aceitaremos. Se não reconhecemos tantas bênçãos, elas funcionarão e eloquentemente depois nos dirão: nunca abandonamos a você. Importa, pois, que nos disponhamos a receber estas energias, absorvendo-as, acalentando-as em nossa alma. Agradecemos ao mundo espiritual por tudo isto que nos é ofertado. Agradecemos aos amigos encarnados que nos doam os seus fluidos e as suas energias. E agradecemos a Deus pela vida. Ó bela vida! Quão grandiosa vida que temos em nós. Agradecidos, permaneceremos em oração, enquanto os nossos magnetizadores farão a magnetização das águas. Permaneçamos em oração, em nome de Deus.